Olá, Voicers, bem-vindos ao Olá a todos. nono episódio do Do Voice. Olá, Zé, Olá Rita, tudo bem-vindo. bem? Depois dos Vamos então percalços começar. técnicos que tivemos, Sim, vocês nem sabem o que é que se passou para aqui, mas pronto, estamos finalmente a gravar e vamos dar início então a este episódio do podcast. E vamos começar por. Hoje vai haver muitas novidades para falar, muitas coisas, e vamos começar pelas regras, porque hoje não, no passado domingo houve toda uma nova vertente sobre os duelos e, portanto, toda uma nova dinâmica. Zé, queres-nos explicar como é que são as regras, assim, de uma forma muito sucinta, sim, o claro que objetivo? explico. E uma vez mais, olá a todos e obrigado por se juntarem a nós nesta nova fase do The Voice Portugal. Realmente prometeram uma inovação e cumpriram. Temos uma nova fase, não há tirateimas, mas sim duelos. Esses duelos ocorrem da seguinte forma: temos então 7 elementos de cada equipa, portanto, como são 4 equipas, são 28 vozes, ou um pouco mais no caso de haver o trio e um duo. E o mentor, que é escolhido pelos apresentadores, portanto, vai rodando, tem a oportunidade de escolher um membro da sua equipa e um mentor que irá escolher, esse mesmo mentor, um outro membro da sua equipa para que ambos se defrontem. Por isso, eu acho que é um pouco parecido a Cross Battles, que foi uma etapa que eu já vi num outro da Voice, de outro país, que no fundo implica que haja um duelo, lá está, entre membros de equipas diferentes. E portanto, pela primeira vez temos, digamos que, uma eliminação que é feita entre equipas e não na mesma, porque geralmente essa eliminação feita entre equipas geralmente é só na final, não é? Em que já estão todos ao molho e fé em Deus. O que é que. Eu acho que a nível de regras, essencialmente é isso, não é, Rita? Portanto, eles vão se defrontando e Certo, certo. um contra o outro, equipas diferentes. O que é que isso implica? Implica que, obviamente, o, segundo o primeiro mentor é quem escolhe quem é que é o segundo mentor, ou seja, o mentor com quem se vai defrontar. E acho que isso cria uma dinâmica muito interessante porque deixa de ser, como o Vasco Palmeirinho usou uma palavra certa, usou a palavra pica. Isto dá mais pica, dá mais tensão. Acho que uma pessoa fica mais atenta àquilo que vai acontecer porque é muito mais imprevisível e eu acho que a própria produção, eu cheguei a pensar na banda, a banda tem que estar muito mais atenta porque não há uma linha condutora, não é? Eles vão simplesmente tendo que se ajustar de acordo com os concorrentes que vão sendo escolhidos. E é muito interessante, para além de que é muito interessante também perceber que no final destes duelos pode acontecer de um mentor ter conseguido levar mais concorrentes para as galas do que outro. Eu acho que isso é muito, muito bom. Acho que a competição torna o programa mais competitivo e, portanto, mais ao meu gosto. Por isso, obviamente, agora já falando do ponto de vista daquilo que eu achei, considerei uma ótima escolha estes duelos para o The Voice Portugal. Apimenta muito mais a competição. Sim, queria só para terminar, porque já explicaste as regras e todo o novo formato, porque isto é a primeira vez que está a acontecer no The Voice Portugal. Queria só dizer que adoro este novo formato, até prefiro mais do que os tirateimas. Sim, E sim. só o facto de aquilo que estavas a dizer, um mentor pode levar mais concorrentes do que outro, opá, torna muito mais, por um lado, mais justo, se calhar, e, opá, e muito mais dinâmico. Adorei e, e era isso que me faltava. Tipo, muitas vezes chegávamos à fase das galas e os mentores tinham que ter sempre o mesmo número de concorrentes. Depois havia uns que passavam, se calhar não era tão justo. E adoro esta nova vertente e fiquei fã. Eu fiquei mesmo colada ao ecrã, sempre a querer ver, ai, quem é que eles vão escolher. Muito fixe, adorei mesmo. Sim, concordo e lá está, mostra que isto dá a possibilidade aos mentores que têm equipas mais fortes de jogar com mais concorrentes numa fase mais avançada do programa. Exatamente, É muito exatamente. bom nesse sentido. E pronto, vamos passar para agora a nossa rúbrica habitual. Portanto, apesar de termos mudado de formato, continuamos com o nosso The Voice Spy. E eu, antes de te dar a palavra, queria só mencionar aqui um ponto que apontei. É mais uma observação para o que aí vem, que foi que sempre que os concorrentes saíam, eram eliminados, digamos assim, o Vasco ou a Catarina diziam sempre: olha, não se preocupem, vocês vão estar cá para a semana, vai haver surpresas. Portanto, tudo dá a entender que irá provavelmente haver aqui repescagens. Tendo que dar um palpite, eu diria até se calhar
um concorrente para cada mentor, pronto, É diria eu. possível. Portanto, queria só dar esta observação no The Voice Spy e também, não sei se ficaste com essa impressão, Zé. Fiquei. E dá a possibilidade, por exemplo, imagina que um mentor, que neste caso o único possível seria o Diogo, acaba os duelos sem ter concorrente nenhum na sua equipa. Dá a possibilidade de Pois. ter pelo menos uma voz, não é? Sim, Por claro. isso, e repor alguma justiça, porque a verdade é que com estes duelos também acontece de. Pode haver dois concorrentes muito fortes, e aconteceu, pelo menos num duelo, de se defrontarem e inevitavelmente perde-se um, não é? Um deles Nestes vai, duelos. exatamente, sim. Queria também só Concordo. acrescentar, desculpa, não sei se tinhas mais algum ponto Não, de podes, focar-te dou-te a palavra, podes, no The podes Voice continuar. Spy. Ainda relativamente a esta dinâmica dos duelos, eu acho muito interessante também um pormenor, Rita. Nós que somos muito fãs da transparência de votos, repara que a cada duelo eles estão a revelar percentagens. Não As revelam só percentagens, o nome no envelope, não é? Revelam tudo. adoro isso. Sim. Pronto. É mesmo muito bom de se ver. Porém, por aí eu tenho uma sugestão a fazer que é, quando as barras começam a subir, tu já sabes logo quem vai passar, porque tu vês logo uma barra Pois é. superior à outra. Então uma sugestão que eu daria era as duas barras subirem ao mesmo tempo. Imagina que um concorrente tem 30 e o outro tem 70. Subiam as duas barras juntas até aos 30 e depois a outra é que subia até aos 70. Essa podia ser uma maneira de criar um pouco mais de suspense, porque eles logo desde o 0% que se vê qual é que vai ganhar, não é? Porque eles estão, por mais equilibrados que estejam, há uma que é sempre superior à outra. Exato, Isto claro que certo. é um conselho que eu acho que ninguém vai... É uma sugestão que acho que ninguém vai implementar, infelizmente, mas prenderia ainda mais, daria mais suspense ainda a algo que de facto já está bastante bem executado, a meu ver. Mas pronto, Concordo. é apenas só um detalhe. Hum, eu acho que em relação à parte dos duelos, é isso. Ou seja, da inovação que ela teve. Meu Deus, que acarretou consigo, peço desculpa. Agora, falando um pouco mais de outro tipo de apontamentos que aqui tenho. Não sei se Sim. reparaste que a Beatriz, que foi, acho que logo no segundo duelo da noite, quando a Carolina a escolheu, a Beatriz fez um olhar que, se o olhar dela matasse, ela tinha dado cabo da Carolina naquele momento. Não sei se tu reparaste nisso. Depois, Não. eventualmente, para quem nos segue pelo YouTube, vamos colocar em baixo. A Beatriz, quando foi escolhida, ela fez um olhar de não, eu não quero que seja eu, não quero que seja eu. E o próprio Vasco Palmeirinho... Quando foi escolhida, já percebi. Ok, pensava que Sim, tinha sim, sido sim, quando sim. foi votada pelo público. Esquece. Não, quando Sim, foi sim, escolhida. lembro. Ela ficou com um olhar de aterrorizada. Sim. Aterrorizada, sim. O Sim. Vasco, o próprio Vasco Palmeirim disse-lhe mesmo mais tarde, reparei que estavas em pânico. E ela disse que sim, ficou em pânico por ter sido, acho que a primeira mesmo da equipa da Carolina a subir a Sim. palco. Ahm, de referir também a Marisa. A Marisa estava com uma indumentária que parecia, perdoem-me, não sei se tu te lembras do que é que ela tinha vestido. Ela estava com uma gravata preta, Lembro. pronto, um cabelo assim meio rebelde. Perdoem-me as pessoas mais sensíveis com aquilo que eu vou dizer agora, mas a Marisa parecia uma colegial de um filme erótico, assim vestida e com um penteado maroto e selvagem. Foi o que eu achei. Portanto, achei que foi algo assim muito inusitado. E eu sempre que olhava para a Marisa eu imaginava numa dessas produções cinematográficas. Houve também uma parte, isto é mesmo um pequeno pormenor, que a Catarina Furtado saísse com a seguinte frase: eu acho que Cusca não tem género. Não sei se tu apanhaste essa parte. Eu pensei assim, como assim Cusca não tem género? Tu a um Por homem dizes acaso que ele é não Cusco. reparei, não. Não Pronto, acho que ela reparei. estava a referir ao Dino ou ao Diogo a dizer que um deles era Cusca. Porque diz que Cusca não tem género. Mas como assim Cusca não tem género? Não se diz Cusco? Eu fiquei muito confuso com essa frase da Catarina Eu Furtado acho e que é um como bocado de sou... cenas à Catarina, mas pronto. E como sou um bocado de grammar nazi, fiquei super atento ao que ela disse e não percebi qual foi a dela. Depois... não sei se reparaste, isto aqui é de um duelo, mas vou frisar muito, muito brevemente. A Fernanda, que acabou por ser eliminada, quando a Catarina perguntou quem é que da equipa da Carolina ela não queria defrontar, a Fernanda acabou por não dar uma resposta. Não se quis pronunciar. Certo. E eu inicialmente fiquei a pensar que ela estava a ser politicamente correta, e eu não gosto quando os concorrentes o são. Por outro lado, pensei mais tarde que pudesse ser uma estratégia da Fernanda, no sentido em que ela, se dissesse o nome, se calhar seria essa a escolha que a Carolina iria fazer para ela defrontar. Imagina, a Catarina dizia: quem é que tu não querias defrontar da equipa da Carolina? E ela dizia alguém que era considerado o melhor membro da equipa da Carolina. E a Carolina ia pensar: mas se calhar facilitaste-me a vida, vou-te mesmo pôr a defrontar com ele já que tu não queres.
Não sei se me estou a fazer entender. Por isso, Sim, por um sim, lado eu eu não achei que tinha foi... pensado nisso, mas, Se por um mas lado é eu achei que verdade. tinha sido politicamente correto e depois pensei, não, acho que a Fernanda até fez bem em não se pronunciar, porque não dá a entender com quem é que eventualmente seria a escolha dela, não é? E Mas nesse também foi, sentido, foi foi estranho, bom. porque foi a única concorrente a que A foram quem perguntar isso, não é? foi Mais feita nenhum essa foram, pergunta. portanto, sim, sim. Exato. Portanto, nesse sentido, acho que ela fez bem em se resguardar. A mesmo, continuando só na Fernanda, não sei se reparaste, quando ela foi eliminada, o Vasco Palmeirinho ficou no palco com ela, como ficam sempre com os concorrentes eliminados. A diferença de alturas entre o Vasco Palmeirinho e a Fernanda era abismal, o próprio Vasco referiu. Eu acho que ele estava um pouco constrangido de estar em palco com ela pela diferença de alturas que era considerável. Portanto, acho que estava assim uma boa picture para pôr também em baixo da Sim, diferença sim, 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 de sim. É alturas. engraçado. Sim, estou mesmo a terminar, mas houve outro momento que me fez ficar quase borradinho, não literalmente, mas eu fiquei ali na cadeira assim, no sofá, "Ai, não, por favor, não", que foi quando o Dino se virou para o Diogo, quando ele próprio tinha escolhido o Coastal, e disse ao Diogo, gostava que escolhesses a Rebeca. Olha, eu Já, quando ele já disse sei. isso, eu pensei do género, é que o Diogo já estava a ter uma noite péssima, porque já tinha tido dois concorrentes eliminados, dois ou três, e acho que três, porque ele teve quatro concorrentes que foram à vida. E de repente, se o Coastal fosse contra a Rebeca, eu acho que a Rebeca, por melhor que fosse, ela ia de vela. Se bem que, pronto, já falando um pouco desse duelo, só tocando nisto, a percentagem foi muito, muito próxima entre o Coastal Pois foi, e a pois foi. Matilde, que eu não estava à espera. Mas já se Mas por tivesse sido a Rebeca, acaso tinha sido eliminada. senti. Também senti isso. Eu pensei, bem, Diogo, não escolhas a Rebeca, não é? Mas eu tive o mesmo pensamento que tu. Também fiquei assim um bocado com tensão, mas pronto, não escolheu. Pois, mas pronto, ainda bem que não foi o caso. Hum, Ah, outra coisa que se. para terminar o The Voice Spy, tenho dois fails de edição. Vê se te lembras. Um deles foi quando entraram os dois últimos concorrentes para o duelo, quando eles vêm lá atrás, que o ecrã gigante se abre. Eles entraram e de repente ouviu-se a voz off a dizer: Convosco, Catarina Furtado. Ai, grande erro de edição mesmo. Também Eu reparei, sim. pensei, eu pensei que fail. E outro que eu me apercebi foi quando já estavam a fazer as despedidas, acho que era o Vasco Palmeirinho, que estava a pedir a cada um dos mentores para falar um pouco. Quando de repente foi a Marisa disse vamos lá, o vamos lá dela ecoou. Ficou vamos lá, 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 ou vamos. Pois Não sei se tu foi. percebeste, ecoou, Percebi-me, também percebi-me. achei, Estava a também haver achei problemas com interessante. os microfones, estava super estranho. Sim, 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 sim. porém, pronto, estamos a falar de diretos, não é? Por isso é normal Claro, que claro. questões dessas ocorram. Estas Mas coisas ocorram. achei interessante, sobretudo convosco, Catarina Furtado, cracked me up. Achei muito engraçado. E pronto, do The Voice Spy é isso. Eu geralmente apanho mais pequenos detalhes, não é? Mais pormenores. Mas tinha que os referir. É Não, isso. fizeste bem, fizeste bem. Vamos passar para o overall do programa, se bem que já fomos falando um bocadinho sobre isso, mas não sei se queres só dar-me um resumo, Zé, daquilo que achaste. Pronto, overall do programa. Eu acho que foi uma noite de duelos bastante boa. Nós de facto não sabíamos quem é que iria defrontar quem e as escolhas que foram feitas, a meu ver, surpreenderam pela positiva. Houve concorrentes que melhoraram, já vamos ver também caso a caso. Foi uma boa noite, eu gostei. No geral, gostei bastante. E tu, Rita? Ok, vamos começar já a discordar. É assim, pronto, eu gostei do programa, do formato, adorei. E como já tinha dito, os duelos, super. Sempre tensão no ar, quem é que eles escolhem. E mesmo os próprios mentores estavam com imensa pressão. Adorei toda a dinâmica do programa. Agora, os duelos em si, houve muitos duelos que ficaram aquém das minhas expectativas. Muitos mesmo. Houve aqui concorrentes que atuaram e que eu até achava-os a um nível bom, mas faltou-me qualquer coisa. Portanto, achei o programa um bocadinho aquém daquilo que eu estava à espera. Até Por porque acaso nesta não. fase já estão mesmo os melhores, quase, vá, tirando um ao outro, e eu fiquei um bocadinho desiludida nesse aspecto. Portanto, Hum. tu adoraste, eu não. Portanto, se calhar vamos ter aqui muitas discrepâncias, porque eu agora vou começar a pontuar e já vamos ver depois, duelo a duelo. Sim, discrepâncias haverá. Queria só dizer que apesar de eu ter gostado muito, reconheço que, por exemplo, a primeira noite de batalhas foi superior à primeira noite de duelos. Mas acho que em Ah, comparação ok, com as últimas ok. Mas acho que em comparação com as últimas noites de provas cegas e com a segunda noite de batalhas, esta superou-se. É nesse sentido. Ok, então vamos agora passar. Aliás, vou explicar de uma forma muito sucinta. Nós agora vamos duelo a duelo, portanto, dizer o que achamos
dar as nossas pontuações e dizermos quem para nós passaria e quem é que passou pelos votos do público. E depois passaremos a umas categorias que temos para o final. Então, eu vou começar pelo primeiro duelo da noite, que foi Dino versus Diogo. E em termos de concorrentes foram os Good Habits versus a Soraya Moraes. Então, o que é que eu achei? Foi uma batalha interessante. Uma batalha não, isto é difícil tantos termos. Foi um duelo interessante. Eu sempre gostei dos Good Habits, acho que eles sempre fizeram boas harmonias, tinham coesão entre os três. Só que nesta atuação deles do duelo, eu não gostei. Aquilo foi tipo um medley, acho eu. E a primeira parte da canção eu não gostei assim tanto. Acho que eles não estiveram assim tão bem. Eu gostei mais da segunda parte, onde apreciei mais as harmonias, estiveram mais bem entre si. Pronto, portanto, daí metade da atuação foi boa, outra nem tanto. Portanto, eu dei 6,5. Em relação à Soraya, atrevo-me a dizer que foi a atuação da noite para mim. Foi os graves dela fantásticos, a parte dos agudos super segura, grande atuação em palco, super confiante, o final, aquela nota final fantástica, foi para mim realmente uma surpresa. Aliás, não era bem surpresa, ela já tinha estado bem nas batalhas e mesmo nas provas cegas, e dei 8,5. Portanto, foi para mim a melhor atuação da noite. Atrevo-me já a dizer. Portanto, para mim passaria a Soraya e foi também a mais votada pelo público, com 84% dos votos. Uma votação bem expressiva, não é? Do público. Bem expressiva, sim. E agora, a tua opinião, Zé? Sim. É interessante agora ouvir-te a pontuar, porque é a primeira vez, não é? Bom, quanto aos Good Habits, eu concordo contigo. Acho que eles estiveram muito melhores na segunda canção do que na primeira. Isso foi de facto notório. Eu acho que o facto de eles terem feito um medley onde houve a possibilidade de cantarem uma segunda canção na mesma atuação, não é? De facto beneficiou. Eles beneficiaram com isso. No entanto, acho que foi algo gritado por vezes. Mas acho que eles têm boas vozes, especialmente a de Preto, a que estava do lado direito. Tem uma voz incrível, acho que é a melhor dos três. Eles fazem boas harmonias. Portanto, eu dei mais do que tu. Eu dei 7,5, porque de facto foi uma atuação que eu gostei. E portanto, dei a minha pontuação. Quanto à Soraya, olha, a Soraya começou assim de uma forma mais grave, no sentido de estava mais lá em baixo a cantar, não é? Eu estava a ver até onde é que aquilo ia, porque Purple Rain é uma canção subejamente cantada em programas como o The Voice. Mas a partir do momento em que ela abriu a goela, eu senti um arrepio imediato. Foi algo assim que não sei explicar. Eu gostei mesmo muito. A Soraya já era das concorrentes que eu mais gostava da equipa do Dino. E ela causou sensação e eu adorei. Eu dei 9 pontos, foi de facto... não foi para mim a atuação... Sim, foi muito parecida à tua pontuação. Não foi para mim a atuação da noite, mas esteve seguramente no top 3. Uma confiança incrível e eu teria passado a Soraya e foi o que acabou por acontecer. Por isso acho que a decisão do público foi justíssima. Que certo. E aqui até estamos mais ou menos de acordo, portanto, boa. Exatamente. Começamos bem. Vamos passar bem. Então, sim, para o segundo duelo. O segundo duelo da noite foi a Carolina, que escolheu a Beatriz Santos e que depois disse que queria defrontar a Marisa, que acabou por escolher o Ricardo Dias. Ora, eu aqui, neste duelo, não senti grande empatia nem por um concorrente nem por outro. Se te recordas, Rita, o Ricardo Dias é um concorrente, até pelas pontuações que eu dei antes, 7 nas provas cegas e 5,5 nas batalhas, que a mim não me diz grande coisa, nunca me disse, sempre o achei muito artificial. E começando até pelo Ricardo, eu acho que ele melhorou face às performances anteriores. Eu penso que foi a melhor atuação dele, mostrou-se calmo, pareceu mais autêntico. Contudo, tem problemas nas notas mais altas, pois o seu range vocal faz com que não as atinja convenientemente e os falsetos também não são bons. Continua a haver uma barreira entre o meu gosto pessoal e a forma dele cantar. Por isso, não é um concorrente que de todo eu até veria a chegar tão longe. Eu acho que ele é muito fogo de vista, mas depois, se fores a espremer, aquilo que tu consegues não é algo suficientemente bom para um concorrente chegar longe na competição. Opinião minha, atenção. Quanto à Beatriz. A Beatriz, olha, não é de facto uma concorrente má. Eu acho que aquilo que para mim é o principal e que eu sempre referi são os trejeitos que ela tem muitas das vezes a cantar. Eu não sou mega fã da voz dela, mas isso não implica que não reconheça que ela esteve bem. Ela tem um timbre dócil, controlado, aproveitou o momento e diminuiu aqueles trejeitos corporais que ela muitas vezes emitia.
Por isso, eu acabei a dar-lhe 8 pontos. Acho que foi uma atuação sólida. Eu gostei. Não posso aqui ser muito crítico, porque eu acho que ela esteve francamente bem. E por isso a minha escolha recairia para a Beatriz, que acabou por ser também a escolha do público, com 74% dos votos. Ok. Do meu lado, vamos ter aqui algumas discrepâncias, acho eu. Pronto, do meu lado, Beatriz e Ricardo Dias. Como tu disseste, não era uma batalha que ansiaria. Vai, lá estou com a batalha. Não era um duelo que ansiaria, porque são dois concorrentes que me passam um pouco ao lado. Mas começando pela Beatriz, achei a atuação dela muito sólida. 17 aninhos, um timbre super bonito. Acho que esteve a um bom nível e gostei. Foi uma interpretação muito agradável e dei 7 pontos. Em relação ao Ricardo Dias, achei a atuação dele muito confusa. Ou seja, ele fazia muitas vezes uns jeitos na voz, às vezes, quando ele fazia os falsetes, muitas vezes não faziam sentido na canção. Enfim, um bocadinho boring a atuação dele. Portanto, dei 5,5. Não gostei propriamente. Pronto, mais uma vez passaria a Beatriz, e foi isso que aconteceu também pelo público, 74%. Portanto, até agora fiquei satisfeita com tudo. Vocês já estão a ver por aqui que a Rita, pronto, eu acho que é raro quando ela dá mais pontuação do que eu. É isso. Muito raro, sim, muito raro. Vamos lá ver se acontece hoje, mas... Vamos lá ver, okay. Sim. Avançando então para a terceira. Vamos passar então para o duelo número 3, que foi Dino versus Carolina. O Dino escolheu a Fernanda e a Carolina escolheu o Paulo Lapa. Pronto, aqui mais uma vez um duelo em que o estilo musical não é propriamente o meu favorito, mas pronto, em relação à Fernanda, achei a atuação dela muito seca, e depois nos agudos acho que ela teve algumas dificuldades em controlar as notas, em segurar as notas. Portanto, overall, nada de especial, dei também 5,5 pontos, 5,5 pontos. Em relação ao Paulo Lapa, foi o inverso, achei uma atuação muito interessante. Não conhecia de todo a música, apesar de não gostar deste estilo musical, ele estava super seguro, sabia o que estava a fazer, e depois aquelas notas altas muito bem conseguidas, o final da canção a acabar em grande, digamos assim, e gostei, portanto dei 7 pontos. Só não dou mais porque lá está, não me diz muito este estilo musical, portanto também não me chega muito, digamos, não quero dizer ao coração, aos arrepios, pronto, dei 7, acho que foi uma atuação bastante sólida. Portanto, eu passaria ao Paulo, e passou também o Paulo, aqui por uma margem gigante, com 90%. Foi a maior diferença. Exato, com 90%. E é isso. E do teu lado, Zé? Então, do meu lado, começando pela Fernanda, eu concordo com... Desculpem, eu acho que em casa vocês já vão perceber. Eu concordo com o que tu disseste. Acho que foi de facto uma música difícil para ela. A voz da Fernanda não tem profundidade suficiente, falta dinâmicas, e ela acaba por ser insegura por vezes. Teve alguns momentos bonitos aqui e ali, mas de facto não houve nada na atuação dela que me cativasse. Eu acabei a dar 6 pontos, porque também não acho que tenha sido terrível, houve bons momentos aqui e ali, mas lá está, tu deste 5,5, dei 6, são pontuações parecidas, não há aqui muito a dizer, e sou-te franco. Antes mesmo de ouvir o Paulo Lapa, eu já achava que a Fernanda ia de vela, porque não foi uma atuação muito convincente. O Paulo... Olha, porque é que eu me ri tanto? Tu deste 7 pontos a uma atuação que para mim foi perfeita. Eu inaugurei o meu primeiro 10. Portanto, oh my God, estás a gozar. Eu dei 10 pontos a esta atuação. Oh my God. Sim, eu fiquei mesmo muito... Deve estar chocada, deve estar tão chocada como o 10 quanto eu estou com o teu 7. Eu acho que o teu 7 é de todo... Não é nada adequado àquilo que ele fez. Nada, de todo. Mas repara, eu até percebo o teu 10, porque... Imagina, se eu fosse só avaliar o que ele fez, eu não vejo falhas. Se calhar o 10 até era... Só que a mim não me passa. Eu fico no sofá e penso, ok, pronto. Imagina, eu não sou grande fã de lírica, nem de ópera como tu. No entanto, nesta atuação, ele fugiu um pouco a isso. Ele conseguiu mostrar algo um pouco diferente do seu registro, eu acho. Sem perder a sua essência. E a verdade é que mesmo não sendo um estilo que eu adoro, o concorrente em si, desde o início, que eu tenho gostado. Eu dei 7,5 na primeira atuação, 6,5 nas batalhas, já não é tão bom. Mas o que é que eu achei aqui? É uma atuação em que eu escrevi mesmo que era impossível dar menos para a Rita, na realidade. E provavelmente outras pessoas poderão concordar contigo, não sei. Mas acho que ele tem um timbre lindo, a maneira como ele esteve as notas mais sussurrantes,
Foi incrível. A forma como abriu a goela quando foi necessário, os arrepios que me deu, a entrega na forma como contou uma história e expressou com o seu corpo, epá, foi sublime. Pôs a Marisa a chorar, que nem sequer era da equipa dela, e quando a atuação acabou parecia que eu tinha despertado de uma outra realidade. Foi o que eu senti, acho que foi mesmo perfeito, de início ao fim. Eu adorei, ele tem uma maneira, uma capacidade de nos prender a ele e de suster as notas, como eu penso que também referi aqui no que disse. Foi incrível, não tiro nada aquilo que ele fez, ele arrepiou-me constantemente, portanto o 10 para mim foi mais do que merecido. Passaria obviamente o Paulo e foi quem ganhou, como tu já referiste. Por isso o meu primeiro 10 da temporada vai para o Paulo. Já começamos com 10 bolas. Ok. Exato. Estamos a acabar por concordar, mas com pontuações um pouco diferentes, mas até agora, pronto, até está a ser mais ou menos similar, vai, em termos de opiniões. Mas Sim, isso sim. eu percebo o teu 10. Sim, mas Imagina, eu acho fico que... chocada porque, pronto, um 10 não estava à espera, mas eu acabo por perceber o que estás a dizer. Sim, Pronto. e acho que imagina, tivemos uma concorrente fraca, que foi a Fernanda, um concorrente Sim, fortíssimo, eu vou-te ser honesto, eu estava à espera de uma pontuação parecida. Não diria tão pouco, mas talvez um 15,85, estás a ver? Por isso foi bastante merecido e o Paulo arrasou com a Fernanda como arrasaria com muitos concorrentes. Portanto, acho que aqui foi uma certo. batalha justa, entendes? Para mim não teria sido uma batalha, não, já estou como tu. Não teria sido correto para mim ter tido um duelo com um Paulo contra um concorrente forte, porque iríamos necessariamente perder uma boa voz. Sim, sim, E sim, aqui, em sim, termos de claro. perdida a Fernanda, acho que foi. Pronto, passou-nos ao lado, estás a ver? Certo. Não nos aqueceu nem nos arrefeceu a saída dela. Vamos então avançar para o quarto duelo da noite, portanto serei eu. Pronto, Sim, neste caso até poderias ser tu, porque estamos aqui a falar do teu concorrente favorito, mas eu acredito que queiras até ouvir-me primeiro, porque acho que vais perceber. Pronto. ok. Então, esta batalha. Meu Deus, estes duelos, desculpem, já estou com uma Rita, isto é por osmose. Estes duelos, este duelo em particular, defrontou ou colocou em confronto um elemento da equipa da Marisa, neste caso o Gustavo Reinas, o concorrente preferido da Rita até chegar a esta etapa, contra o do Diogo, que foi o Isaac Costa. Na verdade, um dos nossos concorrentes preferidos, acho que posso falar por ti também, até chegar a esta etapa. Antes de falar das atuações de cada um, eu fiquei muito assustado quando o Diogo de repente escolheu o Isaac. Eu pensei, eu não acredito, tipo, Gustavo contra Isaac, o que é que ele foi fazer? Por outro lado, eu entendo a estratégia do Diogo. Ele pensou, opá, para tentar derrotar o Gustavo Reinas, eu não posso jogar pelo seguro, eu vou tentar dar tudo e com um concorrente forte. Eu acho que foi aquilo que o Diogo na altura pensou. Bom, Sim, pegando, confesso, só à parte, confesso que este foi o momento em que eu fiquei mais tensa do programa pois, todo. Foi é normal, não é? neste duelo. Sim, Se sim. bem que eu já aqui pensei, bom, pode ser que para a semana um destes concorrentes que forçosamente será eliminado possa vir a ser repescado. Eu nesta altura estava confiante de que a repescagem pudesse vir ou para um Gustavo ou para um Isaac. Começando então pelo Gustavo. Ora, ele cantou Lately, do Stevie Wonder. Tinha tudo para ser perfeito, mas começou a descer um pouco o nível lá mais para o fim da sua atuação. Foi o que eu senti. Com exageros no seu vibrato, que já não é a primeira vez que o Gustavo faz, e uma outra hesitação. Acho que estava nervoso ao ter que tocar e cantar ao mesmo tempo, mais do que antes, mas não tira mérito a um timbre lindíssimo, ótima sensibilidade musical que ele tem e longas notas muito bonitas de se ouvir, chegando até mesmo a arrepiar-me. Por tudo isto que eu disse, eu dei 8 pontos. Portanto, como vês, não é uma pontuação má, mas tendo em conta que é o Gustavo, eu tenho que ser exigente, porque eu próprio gosto dele. Quanto ao Isaac Costa, olha, o Isaac tem que ser super honesto, eu apanhei uma daquelas decepções que eu não estava a contar. Eu acho que apanhei um balde de água fria com a atuação do Isaac. A música, a meu ver, não lhe assentou bem, foi a Yellow dos Coldplay, que aliás a produção escreveu Yellow com A, e eu pensei, isto é uma música que eu não conheço, depois percebi que era esta. E os falsetos meio que arruinaram uma pontuação maior, além de que se sentia os nervos dele à distância, a meu ver. Não deixa de ter um timbre muito bonito, mas na minha opinião, mal aproveitado aqui. Portanto, não tendo sido de todo péssimo, ele tem um timbre que é bonito, como eu referi, eu dei 6,5. E depois de ter dado 9 pontos ao Isaac nas provas cegas e batalhas, eu aqui fiquei mesmo desiludido. Portanto, a minha escolha, a pessoal, antes de ver os dois a cantar, seria do Isaac, mas depois de os ouvir a atuar, para mim o vencedor teria sido o Gustavo, que acabou por ser, aliás, com uma grande diferença para o Isaac. 71,9 foi a percentagem atribuída ao Gustavo. Portanto, acabei por concordar com o resultado, porque inevitavelmente o Isaac desiludiu-me. Olha, estou, bem, 100% de acordo contigo. Bem, Yeah!
Não digo 100% porque as pontuações não são bem iguais, mas opá, subscrevo tudo aquilo que dizes. Então, eu estava super tensa com esta batalha, porque primeiro estava o meu favorito e depois estava o Isaac Costa, que também estaria no meu, se calhar, top 5, top 6 de concorrentes que mais gostava. Pronto, em relação à atuação do Gustavo, aqui houve... Como é que eu ia te explicar? Eu do Gustavo já exijo quase tudo perfeito, não é? Portanto, é assim que eu penso nos meus concorrentes favoritos. Portanto, a atuação dele ficou um bocadinho aquém. Fiquei um bocadinho decepcionada. Foi uma boa atuação, mas nada de extraordinário. Acho que... Como é que eu ia te explicar? Não sei, faltou-me qualquer coisa na voz dele que ele mostrou nas provas cegas, estás a ver? Mesmo já nas batalhas houve qualquer coisa que não me captou. E hoje foi exatamente a mesma coisa. Falta ali qualquer coisa no Gustavo. Não sei se é se ele por estar nervoso. O facto de ele estar a tocar ao piano não me parece que seja um fator mau, porque foi assim que ele fez as provas cegas e foi perfeito. Deixa-me só Eu acho que... Diz. Desculpa, é verdade que ele fez as provas cegas, foi perfeito. Tanto é que eu comentei que ele já o tinha feito antes. Mas aqui eu senti que ele estava muito mais concentrado em tentar tocar e cantar ao mesmo tempo do que a passar emoção. Sim. Ele estava muito focado no piano. Pronto, faltou-me qualquer coisa. Portanto, eu dei 7,5. É uma pontuação que para um concorrente que eu adoro não é muito alta. Pronto, estava à espera de um bocadinho mais. E depois fiquei um bocado apreensiva porque eu pensei, bem, se o Isaac faz aqui uma atuação... O Gustavo pode ir de vela, digamos assim. Pronto, em relação ao Isaac, realmente este então foi ainda uma desilusão maior. Não correu nada bem a atuação a Isaac. Não sei se foi... A escolha da música nem me pareceu tão desadequada, mas os falsetes que ele deu não foram perfeitos. Ele fazia tão bem os falsetes, uma voz tão bonita, e desta vez correu tudo mal. Não sei o que é que... Se também se era por estar nervoso, porque agora são os diretos, não sei, mas deixou-me mesmo muito aquém e eu dei 6 pontos. Portanto, fiquei mesmo... Um duelo que tinha tudo para ser muito bom acabou por ser um bocado morno, vá. E ou seja, pronto, para mim... Deste menos meio ponto a cada concorrente, em relação a mim. Sim. Pronto, para mim passaria ao Gustavo, não é? Pronto. É assim, eu vou ser honesta, mesmo que o Isaac tivesse feito algo extraordinário, eu ia sempre querer que o Gustavo passasse. A não ser que o Gustavo agora deixasse de cantar bem ou assim, pronto. Mas pronto, passou o Gustavo, era o que eu queria e assim, fiquei um pouco triste porque o Isaac realmente era um concorrente que esperava mais e esperava vê-lo se calhar chegar um bocadinho mais longe. Pode ser que seja repescado, não sabemos, mas pronto. Eu acredito que haja essa possibilidade, dependendo também de quem é que ainda venha a ser eliminado da equipa do Diogo, não é? Pois, vamos ver. Vamos então passar para o duelo número 5, que foi Carolina versus Dino e foi o Francisco Barata versus Diogo Carapinha. Exato. Então, em relação ao Francisco, foi um concorrente que na batalha não... Acho que tu adoraste, para mim nem teria passado. É demasiado banal para mim. Mas em relação à atuação dele, também não achei nada de... Para que te explicar? Foi meh. Gostei e não gostei. Gostei porque ele tinha alguma subtileza a cantar. Acho que a escolha da música foi adequada para ele. Boa presença de palco, nem desafinou, não vejo assim nada de errado a dizer, mas não me passou muito para cá, para o meu lado. Portanto, eu dei 6 pontos. Pronto. Em relação ao Diogo Carapinha, a música que ele cantou não estava à espera, uma música dificílima, e acho que ele não esteve à altura para a escolha da música. Em algumas partes em que tinhas mesmo que dar power na voz, ele não conseguiu. Pronto. Eu acho que o Diogo aqui devia ter escolhido outro tipo de música para o registro dele. Dei 5,5. Portanto, não achei nada mesmo de especial. É assim, entre os dois, para a opinião pessoal, eu prefiro o Diogo. Mas pela prestação em si, eu teria passado o Francisco. Portanto, para mim passaria ao Francisco. Acabou por passar o Diogo. Foi aqui muito equilibrado mesmo. E por um lado fiquei contente porque eu prefiro o Diogo, mas não esteve muito bem. Em termos de, se tivesse que escolher entre o melhor em termos vocais, foi o Francisco. Pronto. Bom, quanto a mim... Olha, eu concordei com a descrição que tu deste relativamente à prestação do Francisco. Aliás, estavas a falar e eu estava a assinar com a cabeça porque estava mesmo de acordo. Eu gostei, não adorei. Ele tem um timbre caloroso, mas acho que a atuação acabou por não sair do mesmo registro. Foi o que eu senti. Eu senti estático.
e portanto acho que elogiaram demasiado para aquilo que foi. No entanto, eu acho que ele não esteve tão mal para um 6 como tu deste. Portanto, eu dei 7 pontos. Acho que ele teve, francamente, ok para bom, mas nada que me fizesse ficar mesmo ansioso para ouvir mais, de todo. Agora, quanto ao Diogo, que cantou, como tu disseste, uma música bastante difícil, o Somebody to Love dos Queen, eu não podia estar mais em desacordo contigo, mas mesmo mais. Ui, meu Deus. Ele deu um cunho muito pessoal à canção e mostrou-se, a meu ver, muito seguro vocalmente. Uma outra escolha mais estranha, sim, mas ele chegou a arrepiar-me com a interpretação e a garra. Acho que foi muito bom e eu dei 8,5. Portanto, contra o teu 5,5, eu acho que foi uma pontuação mesmo nada a ver com aquilo que ele apresentou em palco. Ele esteve muito seguro num tema em que ele podia facilmente deslizar. Acho que se portou muito bem e eu fiquei extremamente feliz por ele ter passado. A minha escolha seria o Diogo, ao contrário da tua, e portanto acabou por passar por um triz, quase, não é? Eles acho que o Vasco e a Catarina referiram que eles chegaram a estar empatados. Acho que foi o Pois Vasco. foi. Mas acabou por passar com 52,7%. Portanto, até aqui, esta foi a escolha que eu fiquei mais do género, será que ele vai passar? Porque sabia que ia ser muito taco a taco. Mesmo sem o Vasco dizer, acho que foi o Vasco, eu já sabia que ia ser equilibrado, porque nem o Francisco esteve mal. Mas fiquei contente por ter passado o Diogo. Portanto, aqui uma grande discrepância entre nós relativamente à Sim. pontuação. Acho que 5,5 foi mesmo, esquece, foi mesmo Não muito gostei. baixo a meu ver. Mas pronto. Ok. Agora, passando para o penúltimo duelo, tivemos o Diogo contra a Marisa, o Diogo que selecionou a Gabi Araújo e a Marisa o António Ataíde. Então, compreendi a escolha da Marisa para o António, porque tanto a Gabi como o António são dois cantores que já apresentaram, eu penso que não estarei a dizer nenhum erro, algo também lírico, certo? A Gabi tenho a certeza, o António agora não tenho, mas penso que sim. Portanto, compreendi a escolha porque parecem-me registros parecidos para fazerem um duelo. A Gabi, olha, eu acho que foi a sua melhor atuação até agora. Ela tem um timbre muito dócil, viu-se que sentiu performance, mas continua a achá-la hesitante por vezes e nem sempre esteve concentrado, nem sempre estive concentrado no que ela fez. Ou seja, houve momentos em que eu me perdi lá pelo meio. Isso não é muito positivo. Ainda assim eu dei 7 pontos, porque eu acho que ela efetivamente mostrou uns contornos na sua voz diferentes daquilo que mostrou nas provas anteriores. Nas provas anteriores dei 6,5, quer nas provas cegas, quer nas batalhas. Aqui, como acho que ela esteve um pouco melhor, acabei por dar 7. Quanto ao António Ataíde, o António tem capacidade de nos transportar para o seu universo pela forma como conta a história que canta. Tem uma voz igualmente interessante. Apenas gostava que tivesse havido dinâmicas diferentes para mudar um pouco o seu registro. Ainda assim acho que foi bastante bom. Ele cantou um tema de Zeca Afonso, A Morte Saiu à Rua, eu não conhecia o tema. E embora eu tivesse dado 8 nas provas cegas e 7 nas batalhas, eu aqui acho que a atuação esteve ali no meio. Portanto eu dei 7,5 ao António. Pelas minhas pontuações passaria o António, mas acho que estiveram igualmente bem. Aliás, o António esteve um pouco melhor. E acabou por ser o António a ser o escolhido do público, com quase 64% da votação. Portanto, acho que o público esteve bem na decisão. Então, da minha parte, foi uma batalha oh meu Deus, foi um duelo em que percebo as escolhas, principalmente da Marisa, não é? Porque a primeira foi a Gabi a ser escolhida. Em relação à prestação da Gabi, aqui vamos discordar, achei uma atuação fraca. Ela falhava muito nas notas agudas e não me passou mesmo nada de especial, dei 5 pontos. Foi até a concorrente que eu dei a pontuação mais baixa, se calhar, 5 pontos, exato. Em relação ao António, gostei, não é o meu estilo, mas gostei, acho que canta com muita verdade, cantou com muita intensidade, tem até uma voz interessante, gostei, e ao seu estilo acho que esteve muito bem, portanto dei 7 pontos. Para mim passaria o António, sem sombra de dúvidas, e foi isso que aconteceu, apesar de ter sido um pouco renhido pela parte do público. E é isso. Okay. Já agora pergunto, porque tu és sempre mais crítica nas votações, falaste tão bem da atuação do António, então porquê é que só deste 7? O que é que te faltou? Pronto, imagina, a atuação era muito linear, ou seja, a voz dele não divergia muito. Ok, pronto. Deu só para passar o tempo. Não posso dizer que foi brilhante, não teve momentos que eu fiquei em êxtase, estás a ver? Pronto, dei os meus 7 pontos. Acho que foi sólido e dei os meus 7 pontos. Pronto. Ok. Avançamos então para a última batalha da noite. Sim. Não é? Vamos avançar para a última.
Batalha não, Ai, pelo meu Deus. duelo. E acho que sou eu. És tu, desculpa. Sim. Desculpa Vamos lá. então Desculpa lá. avançar. Ok. Vamos então avançar para o último duelo, que foi Dino versus Diogo e foi o Coastal versus Matilde Leite. Então, aqui vou começar pelo Coastal. Gostei muito da atuação, a voz muito bonita e muito segura. É sem dúvida um dos pesos pesados da equipa do Dino e foi uma atuação mesmo lindíssima, sem falhas. Claro que em termos de escolha musical foi um bocado estranho, era o balão do João, não era? Aquela música assim um pouco infantil, é assim que se chama, não é? Não sei. É o Sol, Sol, Balão, Sol, da Manuela Bravo. Bem, o Zé já Obrigado, corrigiu o nome da obrigado. música, peço desculpa. Ai, Jesus. Pronto, o que eu queria dizer é que é uma música popular e ele tentou dar o arranjo à sua maneira, com a guitarra, e acho que esteve muito bem, parecia que estávamos a ver um concerto ao vivo. E pronto, e posto isto eu dei 8 pontos, gostei bastante. Foi para mim, se calhar, a segunda melhor atuação da noite, 8 pontos. Em relação à Matilde, aqui a Matilde, pronto, quando o Diogo escreveu a Matilde eu pensei, acho que vai haver aqui algum desequilíbrio. E em relação à atuação da Matilde, acho que ela exagera imenso nos vibratos. Ou seja, quando ela termina de dar a nota, faz sempre assim aqueles vibratos, pronto, demasiado irritantes. Apesar de ter um timbre doce, bonito, mas acho que é uma concorrente que se calhar já chegou onde deveria ter chegado. E achei boring em algumas partes da canção, portanto eu dei 6 pontos. E portanto para mim, como é óbvio, teria passado o Coastal. E aqui, em termos de pontuação de público, de votação, fiquei um pouco surpreendida, estava à espera de mais percentagem para o Coastal, ele passou com 52%, foi à rasquinha. E acho que aqui o Coastal deu uma coça, entre aspas, à Matilde e foi muito superior. Ok, eu concordo e não concordo. Começando então com a atuação do Coastal, o balão do João, como diz a Rita. Uma vez mais, acho que ele apresentou uma consistência que já nos tem vindo a ser habitual nas atuações dele. Que voz, que timbre, delicadeza, respeito pela melodia, incríveis. Está na sua bolha e nós estamos dentro dela. É sempre bom quando um concorrente tem essa capacidade. Só gostava que ele abrisse mais os olhos e encarasse mais o público, sendo esta a única crítica possível a uma atuação que considero ter sido perto da perfeição. Portanto, acho que o teu 8, que foi o que tu deste, correto? Certo. Acho que o teu 8 foi baixo, eu dei 9 pontos. Acho que foi uma atuação mesmo muito sólida. Eu já antes tinha dado 9 na prova cega e 9,5 nas batalhas, por isso o Coastal é sem dúvida o concorrente que tem a média mais elevada a nível das 3 pontuações que eu já dei. Porque de facto não sair do 9 é incrível mesmo. Portanto gostei mesmo muito. A nível da Matilde é onde eu estou em desacordo contigo. Eu tinha dado 7 pontos nas provas cegas e 6 nas batalhas, portanto nada de especial. Mas eu aqui sinceramente achei que ela se saiu bem melhor daquilo que eu estava à espera. Adorei o vibrato dela, aquilo que tu criticaste, eu adorei. Nesta atuação foi sem dúvida a melhor performance dela até agora, como eu já disse. Teve azar de estar contra o Coastal. Acredito que com outros concorrentes um pouco mais fraco tinha mais hipóteses de passar, até porque a percentagem disse isso mesmo. Atuação muito segura e controlada no geral, por isso a Matilde que cantou Eu Sei Que Vou-Te Amar, outra canção também já muito batida neste tipo de programas, foi uma canção que a meu ver lhe acentuou muito bem. Estava com receio, no entanto, que ele fosse para a Rebeca, tal como tinha sido a sugestão do Dino, e o Diogo acabou por não ir, talvez por considerar aquilo que tu disseste, que é uma concorrente que provavelmente já deu tudo o que tinha a dar. Mas acho que esta atuação lhe assentou que nem uma luva. Se acho que ela vai ser repescada, duvido, mas acho que fechou em grande, se de facto for eliminada. E sim, a percentagem falámos já há pouco, e tu também já referiste, acho que foi mesmo muito, muito renhida para um Coastal, não é? Que eu achava que ia ser, sei lá, 70%, 80%. Portanto... Terminando então agora a análise aos duelos, vamos só, de uma forma muito, muito breve, para manter também algumas categorias que temos vindo a falar nos últimos programas, falando um pouco delas sobre, neste caso, começando pelo duelo mais equilibrado. Portanto, Rita, a meu ver, começando então por mim, o duelo mais equilibrado, eu diria que... eu acho que vais-te surpreender. Eu vou pôr o último da noite, entre o Coastal e a Matilde Leite. Acho que foi um duelo bastante equilibrado e a percentagem disse o mesmo. É assim, não me surpreende de acordo com o que tu comentaste. Pronto, eu não concordo. O duelo mais equilibrado.
Sim, por causa das pontuações. Foi aquele duelo em que teve, se calhar, menos discrepância entre pontuações e, portanto, coloco o Francisco e o Diogo como o mais equilibrado. Em relação ao mais desequilibrado, que é a próxima categoria, aqui é o oposto. Eu pus o Coastal e a Matilde, porque em termos de discrepância foi grande e também eu achei, pronto, para mim é o mais desequilibrado. Para mim não, para mim foi a do Dino, a da Fernanda e do Paulo. Foi a mais desequilibrada, acho que a Sim, Fernanda teve vários ok. problemas e o Paulo Lapa Percebo, foi percebo. perfeito, portanto para mim foi a mais Ok, desequilibrada. ok. Depois, quem devia ter passado e não passou, escolhendo aqui um concorrente, obviamente. Olha, devo dizer, Rita, que acho que contigo não aconteceu com um duelo, mas comigo aconteceu com todos. As minhas escolhas foram todas as do público, por isso eu fiquei 100% satisfeito com aquilo que foi escolhido. Se eu tivesse que escolher um concorrente para passar, não, esquecendo da atuação dele destes duelos, seria o Isaac Costa, porque eu acho que pode ter sido uma atuação má, mas que ele possa voltar àquilo que nos habituou antes. Por isso, eu recuperaria o Isaac. Certo. Mas atenção, Pronto, não considero que o eu. resultado tenha sido injusto. Acho que o Gustavo Sim, devia ter sim, passado. sim. Pronto, todos aqueles que foram votados pelo público, eu também os escolhia, tirando o do Francisco e o do Diogo, que eu. Pronto, por mim passaria ao Francisco em termos de melhor performance, mas eu, como gosto pessoal, até prefiro o Diogo. Portanto, eu aqui não vou colocar ninguém, não tenho ninguém para colocar, e mesmo na próxima categoria também acaba por ser o inverso, mas é a mesma coisa, porque todos os E que a próxima passaram foi categoria, merecido. Pronto, que é os que que é não quem deveriam não. ter passado. E passou. Sim, eu acho que foi merecido. A um ponto de vista pessoal, se eu for ser muito honesto, o concorrente que terá passado e que para mim mais destoa, a nível daquilo que eu sinto, daquilo que é o meu gosto, lá está, Sim, terá sido, terá sido a Beatriz. ok, Não é uma concorrente que mexa as medidas, mas certo. também, dado que estava contra o Ricardo, que para mim era pior, acabei por perceber. Bom, Ok, e depois vamos então, passar. Sim, sim, vamos passar ao mentor que se saiu melhor, não é? É isso mesmo. sim, E pior, eu acho que isto daqui podemos juntar tudo, eu falo no melhor e a Rita no pior, porque aqui não há subjetividade possível, é objetividade. sim. O mentor que se saiu melhor foi claramente o Dino, que tinha uma das equipas mais fracas e que acabou por ter três concorrentes a avançar, o que foi muito, muito positivo, não é? A Soraya, o Diogo e o Coastal avançaram, o Dino não perdeu nenhuma batalha. Não, minto, desculpa, perdeu uma com a Fernanda. Mas fora essa, Certo, portanto, sim. das suas 4 batalhas ganhou 3, por isso muito positivo o balanço para o Dino. E pronto, o inverso, quem saiu pior, não há dúvidas, foi realmente o Diogo. Coitado. E ironia, porque nós sempre dissemos que o Diogo até tinha das equipas mais fortes Exatamente. e de todos os duelos que ele teve, ele já perdeu 4 concorrentes. Portanto, perdeu-os a todos os possíveis Ele só que tem fez os 3 neste duelos. momento, não é? Exatamente, portanto, foi mesmo uma noite para esquecer para o Diogo e pronto. Portanto, Exatamente. ele, Mesmo, claramente que ele vai ser um dos mentores que vai levar menos concorrentes para as galas. sim, ainda Vá, falta a teoricamente. repescagem e Sim, na segunda noite de duelos até lhe pode correr tudo muito bem e mais ou menos que equilibrar, não é? Agora, queria sim, só fazer aqui uma pequena observação que vais perceber. O Diogo escolheu o Isaac para defrontar o Gustavo. Eu acho que o Diogo pensou, epá, o meu Isaac é a pessoa perfeita aqui sabe para derrotar um Gustavo forte. Mas depois, na última batalha, que ele tinha também um Coastal e que ele podia ter ido pela mesma estratégia de usar um concorrente forte da sua equipa, como por exemplo o outro Isaac, ele aqui pois já foi, foi. ou uma Rebeca, ele aqui já foi mais comedido e usou a Matilde. Que a partir dele sabia, ok, se calhar vou perdê-la, mas prefiro perdê-la a ela do que perder outros Sim, concorrentes sim, mais também fortes. pensei nisso, pensei nisso. Portanto, ele aqui teve que mudar de estratégia forçosamente para que não perdesse ainda mais concorrentes, não é? Bons da sua equipa, digamos Exatamente, assim. sim. E pronto, está tudo e vamos passar para a pontuação do geral e concluir o podcast. Sim, pronto, já Acho que és tu, Zé, percebemos. sim. Sim, sou eu. Já percebemos também pelas minhas pontuações que a minha média é alta, ao contrário da Rita. A minha média final deu 7.8, que é uma média muito, muito boa. Eu gostei mesmo desta noite de duelos. Claramente houve determinadas discrepâncias muito grandes, concorrentes a quem eu dei pontuações altíssimas e a Rita 5 ou 5,5. Pelo menos não deste nenhuma negativa, o que não foi mal de todo. E é isso, 7.8. Eu gostei desta ronda de duelos, apesar de ter havido alguns menos bons. E tu, Rita? Gostei desta nova fase. Houve momentos que eu estava à espera de mais, de alguns concorrentes,
Mas agora é que eu me reparei deparei-me que eu dei aqui uma pontuação, mas nem sequer fiz a média. Portanto, eu vou dizer a pontuação que dei, de cabeça, mas depois, quando vocês depois vão ver aqui em baixo, eu colocarei em rodapé a minha média final, só para vocês também terem noção, porque eu agora já pontuo. Mas pronto, Ou eu seja, pontuei esta... ia só dizer, ou Diz, seja, diz. quem nos ouve pelo Spotify depois vai ter que ir ao YouTube só para ver a pontuação, a média da Rita. Sim, sim, exato, foi uma falha. Pronto, eu dei 6 pontos. Acredito que se passando a média talvez dará perto disso, mas dei 6 pontos. Pronto, É possível, sim. e é isso. E pronto, terminamos, Pronto, não é? terminamos, Terminamos sim. esta primeira noite de duelos, sendo que falta mais uma noite, falta metade dos concorrentes atuarem e metade das vagas por preencher. Que Tens algo venha a ela, dizer, que Rita, para estou terminar? super ansiosa. Adoro este novo formato, portanto Dinâmica, estou não é? ansiosa, sim, por domingo, estou mesmo. Aliás, ainda nos faltam alguns concorrentes que estão ali no nosso topo, não é? Tá, Nomeadamente a falta. Rebeca, o Isaac O e Isaac, há outros. sim, sim, Me estou sim. agora a lembrar se são estes, mas já há outros de certeza. Ahm, Bom, e é isso E então. pronto, Nós é isso. esperamos que vocês tenham gostado uma vez mais, que nos sigam no Spotify, no YouTube. Peço desculpa por eventuais problemas técnicos, se eventualmente o som do microfone não estiver a dar, que eu acho que é isso que vai acontecer. Peço desculpa se não me estão a ouvir tão bem, esperemos que para a próxima esse problema esteja resolvido, mas nós tivemos tantos problemas técnicos que tivemos só que avançar porque senão não tínhamos tempo. E é isso, continuem a apoiar-nos, a partilhar, a pôr gosto. É isso. Gostamos sempre de também receber o vosso feedback, falem connosco, porque é sempre bom receber comentários da vossa parte e sugestões. Rita, também agradeço ter estado desse lado e apesar de discordarmos também faz parte, não é? Para isto ficar mais aliciante também para nós. Claro, Obrigado, Rita. claro. Obrigado eu e vemos para a semana, Voicers. É Tchau. isso. Tchau, Voicers, até para a semana e mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.